Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz de Cristo visite sua casa nesta manhã. Que o Espírito Santo renove sua alma. Que o amor de Deus alcance seu coração logo nas primeiras horas deste novo dia. Talvez você tenha acordado cansado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Talvez você tenha dormido algumas horas, mas ainda sente o peso de muitas preocupações. Talvez esteja carregando o desgaste de batalhas que já duram muito tempo, lutas que parecem não terminar, orações que parecem demorar, esforços que ainda não produziram os resultados esperados. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que sente que tem feito tudo o que pode, tem trabalhado, tem orado, tem perseverado, tem continuado. Mas dentro do coração existe uma pergunta silenciosa. Até quando talvez exista alguém que está cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de acreditar e ainda não ver mudanças. E se esse é o seu caso, eu acredito que Deus trouxe você até esta oração para ouvir algo muito importante. O cansaço não terá a última palavra sobre sua vida, porque Deus continua restaurando aquilo que as lutas tentaram roubar. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Senhor, restaura minhas forças e minha esperança. Escreva como uma oração, escreva como alguém que acredita que Deus ainda está trabalhando. A palavra do Senhor para esta manhã está em Joel 2:5, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Que promessa poderosa! Porque Deus não trabalha apenas no presente, Ele também restaura, Ele recompõe, Ele cura, Ele devolve esperança. Talvez você esteja olhando para o tempo que passou, para oportunidades perdidas, para sonhos adiados, para esforços que pareceram inúteis. Mas Deus continua sendo especialista em restauração. Isso me faz lembrar da história de Pedro. Depois de uma noite inteira de trabalho, ele voltou sem resultados, sem peixes, sem respostas, sem aquilo que esperava encontrar. Imagine o cansaço daquele homem, imagine a frustração, imagine a sensação de ter feito tudo certo e ainda assim não ter conseguido. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que se identifica com Pedro. Você trabalhou, você se esforçou, você fez sua parte, mas os resultados ainda não apareceram. Talvez seja no trabalho, talvez seja na família, talvez seja na saúde, talvez seja em uma oração que parece ainda não ter sido respondida. E quando isso acontece, o coração começa a se desgastar. A esperança começa a enfraquecer, a confiança é colocada à prova, mas a história não terminou na rede vazia, porque Jesus entrou naquela situação. E quando Cristo entrou na história, aquilo que parecia fracasso começou a se transformar. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta manhã. Aquilo que hoje parece vazio não está fora do alcance de Deus. Aquilo que hoje parece perdido não está fora do alcance de Deus. Aquilo que hoje parece desgastado não está fora do alcance de Deus. Porque o Senhor continua restaurando, continua renovando, continua reconstruindo. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Cláudia de Curitiba. Ela tinha 57 anos e passou vários anos lutando por uma situação familiar que parecia não melhorar. Orava, ajudava, perseverava, mas nada parecia mudar. Em muitos momentos sentiu vontade de desistir, mas continuou confiando. Anos depois escreveu: quando eu achava que tudo estava perdido, Deus estava trabalhando onde meus olhos não conseguiam enxergar. Que testemunho poderoso, porque muitas vezes Deus está agindo em lugares invisíveis, nos bastidores, no silêncio, nos detalhes, em áreas que ainda não conseguimos perceber. Talvez hoje você esteja cansado, porque está olhando apenas para aquilo que ainda não aconteceu. Mas Deus está olhando para aquilo que está preparando.
Talvez você esteja olhando para as perdas, mas Deus está olhando para a restauração. Talvez você esteja olhando para o desgaste, mas Deus está olhando para a renovação. Por isso, não permita que a frustração roube sua esperança. Não permita que o cansaço apague sua fé. Não permita que a demora faça você esquecer das promessas de Deus. Porque o Senhor continua trabalhando, continua restaurando, continua cuidando, continua preparando algo novo. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar por alguns instantes. Respire profundamente, feche os olhos e diga dentro da sua alma: Senhor, eu ainda confio. Mais uma vez, Senhor, restaura aquilo que está cansado dentro de mim. Pai amado, nesta manhã nós entramos em Tua presença. Obrigado, porque o Senhor continua restaurando nossas vidas. Obrigado porque o Senhor continua renovando nossa esperança. Obrigado porque o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Hoje entregamos ao Senhor nosso cansaço, nossas frustrações, nossas decepções, tudo aquilo que tem desgastado nosso coração, tudo aquilo que parece sem resposta, tudo aquilo que parece vazio. Renova-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, porque sabemos que Tu és especialista em transformar desgaste em testemunho e lágrimas em esperança. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração nós vamos apresentar diante de Deus nossas áreas de maior desgaste, entregar nossas frustrações ao Senhor e permitir que Sua presença comece a restaurar aquilo que as batalhas tentaram roubar de nossas vidas. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para alcançar uma área da sua vida que está precisando de restauração. Porque existem momentos em que o cansaço não afeta apenas o corpo, ele afeta a esperança, afeta a motivação, afeta a confiança, afeta até mesmo nossa capacidade de acreditar que as coisas podem melhorar. Talvez você tenha passado muito tempo lutando, muito tempo esperando, muito tempo tentando, e aos poucos o coração foi ficando cansado. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que sente que deu o melhor de si, fez sua parte, orou, trabalhou, perseverou, mas ainda não viu os resultados que esperava. Talvez exista alguém que está cansado de esperar uma resposta, cansado de enfrentar a mesma batalha, cansado de carregar a mesma preocupação. E quando o tempo passa, sem mudanças visíveis, é fácil acreditar que nada está acontecendo. Mas Deus quer lembrar você de algo nesta manhã. O silêncio não significa ausência, a demora não significa abandono, e o cansaço não significa derrota, porque Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar. Isso me faz lembrar novamente da história de Pedro. Depois de uma noite inteira sem pescar nada, ele já estava lavando as redes. Em sua mente, aquela noite havia terminado. O fracasso parecia definitivo, o esforço parecia inútil, mas foi exatamente naquele momento que Jesus apareceu. Que cena extraordinária! Pedro estava cansado, desanimado, frustrado. Mas Cristo entrou naquela situação aparentemente sem solução. E aquilo que parecia uma noite perdida se transformou em testemunho. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. O fato de você estar cansado não significa que Deus terminou sua obra. O fato de você não ver resultados ainda não significa que Deus deixou de agir. O fato de existir demora não significa que não existe resposta, porque muitas vezes o Senhor está preparando algo muito maior do que imaginamos. Talvez hoje você esteja olhando para redes vazias, uma área da vida onde os resultados ainda não apareceram. Talvez seja uma luta familiar, talvez seja uma dificuldade financeira, talvez seja uma oração antiga,
Talvez seja uma situação que continua igual há muito tempo. Mas Deus continua sendo especialista em transformar redes vazias em testemunhos de abundância. Talvez você esteja cansado porque tem carregado responsabilidades demais, preocupações demais, expectativas demais. Talvez esteja tentando sustentar tudo sozinho, mas Deus nunca pediu que você carregasse sozinho aquilo que somente Ele pode sustentar. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do Sr. Marcelo de Porto Alegre. Ele tinha 59 anos e atravessava um período muito difícil em sua vida profissional. Durante anos, tentou fazer tudo acontecer por suas próprias forças. Trabalhava sem parar, preocupava-se constantemente, dormia pouco, vivia sob pressão, até que um dia percebeu algo importante. Ele estava pedindo resultados a Deus, mas não estava entregando suas cargas a Deus. Então começou a mudar sua forma de orar. Parou de pedir apenas soluções. Começou a entregar também seus pesos. Anos depois, escreveu: "Quando Deus começou a restaurar meu coração, percebi que a paz era tão importante quanto a resposta que eu esperava." Que testemunho poderoso, porque muitas vezes estamos tão concentrados no que queremos receber que esquecemos aquilo que Deus deseja restaurar dentro de nós. Talvez o Senhor esteja trabalhando primeiro no seu coração, fortalecendo sua fé, renovando sua esperança, curando seu desgaste, preparando você para aquilo que está por vir. Porque Deus não deseja apenas responder suas orações, deseja também transformar sua vida. Talvez hoje exista uma área da sua alma que precisa ser renovada, uma área que ficou cansada depois de tantas batalhas. Talvez você tenha perdido um pouco da alegria, um pouco da esperança, um pouco da coragem. Mas Deus continua restaurando aquilo que o cansaço tentou roubar. Continua devolvendo força, continua devolvendo paz, continua devolvendo confiança, porque seu amor não se esgota, sua misericórdia não falha, sua fidelidade não termina. Talvez hoje você precise ouvir isso. Você ainda não chegou ao fim da história. O capítulo atual não determina o final. A dificuldade atual não define seu futuro, porque Deus continua escrevendo sua história. E quando Deus escreve, sempre existe esperança, sempre existe propósito, sempre existe restauração. Por isso, não permita que o desânimo domine seu coração. Não permita que a frustração apague sua fé. Não permita que o desgaste faça você esquecer tudo o que Deus já fez em sua vida. Porque o mesmo Senhor que sustentou você até aqui, continuará sustentando. O mesmo Senhor que abriu portas no passado, continuará abrindo. O mesmo Senhor que realizou milagres ontem, continua realizando milagres hoje. Por isso agora eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor todas as áreas da sua vida que precisam de renovação. As frustrações, as decepções, os desgastes, as preocupações, as esperas, tudo, sem esconder nada. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta manhã nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem desgastado o nosso coração. As batalhas longas, as esperas difíceis, as frustrações, os medos, as preocupações, tudo aquilo que tentou roubar nossa esperança. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que estão lutando há muito tempo, toca aqueles que precisam de renovação. Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas, renova sua força, renova sua fé, renova sua coragem, renova sua esperança. Pai amado, visita também nossas famílias, protege nossos lares, fortalece aqueles que amamos. Derrama Tua paz sobre cada casa, que Tua presença permaneça conosco durante todo este dia.
Talvez seja exatamente agora que Deus esteja fortalecendo áreas da sua vida que estavam desgastadas há muito tempo. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja lembrando você de que sua obra ainda não terminou. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente nosso futuro ao Senhor, receber sua restauração para as áreas mais cansadas da nossa vida, fazer uma poderosa declaração de fé e avançar com a certeza de que Deus continua restaurando aquilo que as batalhas tentaram roubar. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais profundo desta oração, o momento de colocar diante de Deus tudo aquilo que nos desgastou, tudo aquilo que nos cansou, tudo aquilo que tentou roubar nossa esperança. Talvez você tenha iniciado esta oração sentindo-se cansado. Talvez existam áreas da sua vida que parecem exaustas. Talvez você tenha lutado durante tanto tempo que já não sabe mais de onde tirar forças. Talvez existam sonhos que parecem distantes, projetos que parecem parados, orações que ainda aguardam resposta. Mas antes de continuarmos, eu quero lembrar você de algo muito importante. Deus não desperdiça nenhuma batalha vivida por seus filhos, nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum esforço feito com fé, nenhum momento de perseverança, porque aquilo que hoje parece apenas cansaço pode se tornar amanhã um poderoso testemunho da fidelidade de Deus. Talvez você esteja olhando para tudo aquilo que perdeu, mas Deus está olhando para tudo aquilo que ainda pode restaurar. Talvez você esteja olhando para os anos difíceis, mas Deus está olhando para os frutos que ainda nascerão. Talvez você esteja olhando para suas limitações, mas Deus está olhando para seu poder. Porque quando Deus decide restaurar algo, Ele vai além das expectativas humanas. Ele não apenas recompõe, Ele renova, Ele fortalece, Ele transforma. Isso me faz lembrar mais uma vez da história de Pedro. Depois daquela noite inteira sem resultados, ele já havia aceitado o fracasso. As redes estavam vazias, o esforço parecia perdido, a esperança estava enfraquecida. Mas então Jesus pediu algo simples: volte para o mar. Humanamente não fazia sentido, mas Pedro decidiu confiar. E foi justamente naquele momento de obediência que o milagre aconteceu. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta manhã. Não tome seu momento atual como a palavra final sobre sua vida, porque Deus ainda está escrevendo sua história. A rede vazia não foi o final da história de Pedro, e o cansaço atual não será o final da sua história, porque o Senhor continua trabalhando, continua preparando milagres, continua abrindo caminhos, continua restaurando aquilo que parecia perdido. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Eliane de Brasília. Ela tinha 63 anos e atravessava uma fase de grande desgaste emocional. Havia lutado durante anos por situações familiares que pareciam não melhorar. Muitas vezes sentiu vontade de desistir. Muitas vezes acreditou que suas orações não estavam sendo ouvidas, mas decidiu continuar caminhando com Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver resultados imediatos. Anos depois escreveu: hoje percebo que Deus não apenas mudou algumas situações, Ele mudou meu coração durante o processo. Que testemunho extraordinário! Porque muitas vezes a maior restauração não acontece primeiro ao nosso redor, acontece dentro de nós. Deus restaura a fé, restaura a paz, restaura a esperança, restaura a capacidade de sonhar novamente. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez o Senhor esteja fortalecendo áreas da sua alma que estavam enfraquecidas. Talvez esteja devolvendo coragem
onde existia medo. Talvez esteja devolvendo esperança onde existia desânimo. Talvez esteja devolvendo confiança onde existia frustração. Porque Deus continua sendo especialista em recomeços, especialista em restauração, especialista em transformar desgaste em crescimento espiritual. Talvez hoje você precise parar de medir sua vida apenas pelos resultados visíveis, porque muitas das maiores obras de Deus acontecem em silêncio, no interior do coração, nos bastidores da alma, nos processos que ninguém vê, mas que transformam completamente uma vida. Por isso, não desista, não abandone sua esperança, não permita que o cansaço faça você esquecer das promessas do Senhor, porque aquele que começou uma boa obra em sua vida continuará trabalhando, continuará fortalecendo, continuará guiando, continuará restaurando. Talvez hoje seja o dia de entregar completamente seu desgaste ao Senhor, entregar as batalhas, entregar as frustrações, entregar os sonhos adiados, entregar as preocupações, entregar tudo, porque aquilo que entregamos a Deus deixa de ser apenas um peso e se torna um lugar onde sua graça pode agir. Por isso agora eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Mais uma vez, respire e imagine todas as áreas cansadas da sua vida sendo colocadas diante de Jesus. As preocupações, as decepções, as esperas, os medos, os sonhos, tudo. Imagine Cristo tocando cada uma dessas áreas, fortalecendo, curando, renovando, restaurando. Permaneça alguns segundos nessa imagem de fé. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa esperança. Pai amado, nesta manhã nós colocamos completamente nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos nosso cansaço, entregamos nossas frustrações, entregamos nossas preocupações, entregamos nossas batalhas. Entregamos tudo aquilo que tentou roubar nossa esperança. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Tua fidelidade, confiamos em Teu poder restaurador. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que estão lutando há muito tempo. Toca aqueles que precisam de renovação. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua fé, renova sua esperança, renova sua coragem, renova sua alegria. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, abençoa aqueles que amamos. Fortalece cada casa, fortalece cada relacionamento, fortalece cada coração. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, os que procuram trabalho, os que aguardam respostas, os que precisam de provisão. Senhor, abre portas, mostra caminhos, revela Tua fidelidade. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus eu declaro que Deus está restaurando minha vida. Em nome de Jesus eu declaro que meu cansaço não definirá meu futuro. Em nome de Jesus eu declaro que minha esperança será renovada. Em nome de Jesus eu declaro que Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Em nome de Jesus eu declaro que minhas forças serão restauradas. Em nome de Jesus, eu declaro que minha família está sob os cuidados do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que novas oportunidades surgirão. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus transformará minhas batalhas em testemunhos. Em nome de Jesus, eu declaro que minha fé será maior do que minhas frustrações. Em nome de Jesus, eu declaro que este será um dia conduzido pela graça de Deus. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro confiança na restauração de Deus.
confiança no tempo de Deus, confiança na fidelidade de Deus, confiança no amor de Deus. Agora juntos, como família de fé, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, acompanha nossos passos, fortalece nossa fé e ajuda-nos a confiar que Deus continua restaurando aquilo que as batalhas tentaram roubar. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor renove suas forças, que o Senhor fortaleça sua esperança, que o Senhor ilumine seus caminhos, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor derrame sua paz sobre cada momento deste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração fortaleceu seu coração nesta manhã, compartilhe este vídeo com alguém que esteja cansado e precisando lembrar que Deus continua restaurando vidas. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Senhor, restaura minhas forças e minha esperança. Escreva com fé. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decidiu acreditar que os planos de Deus são maiores do que qualquer desgaste, qualquer atraso e qualquer batalha. Porque aqueles que permanecem confiando no Senhor descobrem que a restauração de Deus sempre chega no tempo certo, trazendo nova força, nova esperança e novos motivos para continuar caminhando.